inteligência emocional, como desenvolvê-la? Eu tenho certeza de que você gosta de estar perto de pessoas que têm um alto nível de inteligência emocional, ou pelo menos mediano, bem desenvolvido. E eu já vou te provar daqui a pouquinho por quê. Mas, deixa eu cumprimentar as pessoas que estão aqui. Uma boa noite ou boa tarde, sei lá, dependendo do horário que você está assistindo. Bom dia também, boa madrugada. Enfim, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas a mais uma live, que é uma aula, que é uma mentoria gratuita e que é tudo junto misturado. Eu tenho certeza de que você vai se surpreender e aprender mais sobre inteligência emocional. Deixa eu fixar aqui, vou botar aqui o comentário. Oi, gente, boa noite. Como é que a gente faz para fixar comentário? Eu sempre tô nessa luta, Sempre trava aqui. Enfim, o tema é inteligência emocional, como desenvolvê-la. Então vamos lá, gente. A gente vai falar basicamente de situações práticas. Então vai ter tanto exemplo nessa live que você vai sair daqui especialista. Tenho certeza que você vai entender como é que funciona a inteligência emocional na parte prática, no teu dia a dia, nas suas ações, nas suas atitudes e aprender como desenvolvê-la. Vou ensinar 3 ferramentas, 3 técnicas já ali pro finalzinho, e também vou passar os bônus, como sempre faço, para que você consiga se aprimorar cada vez mais. E se tiver pergunta, você já vai fazendo, vai dando sua sugestão, enfim, sobre o tema, conforme eu vou falando, fiquem bem à vontade, tá? E lembra que eu falei, por que as pessoas gostam de ter alguém com uma alta inteligência emocional por perto? Talvez você nem perceba, talvez você nem saiba dizer exatamente o que é uma inteligência emocional, dizer o conceito, não tem problema. Mas eu tenho certeza que você gosta de pessoas que não surtam, que não são extremamente ansiosas, que não são super negativistas, que são pessoas emocionalmente controladas, que são pessoas que sabem se relacionar bem. Você não gosta de estar perto de pessoas assim? Pessoas positivas, pessoas alegres, pessoas determinadas, que cumprem objetivos. Todo mundo gosta de ter pessoas assim e todo mundo gosta de ser assim. E tudo isso compõe a parte da inteligência emocional. E em termos assim, não vou dizer técnicos, mas em termos de teoria, a inteligência emocional é muito mais do que apenas emoções. Às vezes fala assim, a pessoa ouve, inteligência emocional, já pensa, alguém que sabe lidar com as emoções. Também, mas não é só isso. Inteligência emocional envolve comportamento. E tudo que a gente faz em todos os níveis do nosso comportamento, a inteligência emocional ela é fundamental. E é por isso que ela vem sendo considerada até mesmo mais importante do que o QI, que é o quociente de inteligência, que é a parte, vamos dizer assim, intelectual e cognitiva. Claro que em determinadas áreas, acadêmicas, por exemplo, o QI ele vai ser muito importante. Mas a parte de quociente emocional, ela é vista como essencial em líderes, em pais, em professores, ela é essencial a ser desenvolvida em crianças, no trabalho, com os colegas, consigo mesmo. Então é uma área extremamente importante que você precisa aprender a desenvolver. Então já vamos conversar sobre isso. E aliás, a inteligência emocional é tão importante que ela é um dos pilares do meu equilíbrio. Ali no post dessa semana que passou, eu coloquei os 3 pilares. E um deles é a inteligência emocional. E é por isso que essa live é voltada só para isso. Claro que a gente vai continuar falando nos próximos conteúdos sobre inteligência emocional, não vai dar tempo de falar tudo, mas é muito importante que você tenha pelo menos uma noção de como identificar e de como desenvolver a sua inteligência emocional. Vai melhorar a forma de você lidar consigo mesmo, lidar com as outras pessoas, lidar com grupos de pessoas. Então é muito importante que você invista seu tempo nisso. E eu considero ela tão séria que se numa mentoria a pessoa não está disposta a desenvolver a inteligência emocional, eu sequer trabalho com essa pessoa, porque ela vai ser a base para que a transformação aconteça. Você precisa que as suas emoções estejam muito bem equilibradas para que as mudanças possam ocorrer da forma mais segura e confortável possível. Então, eu tô aqui com o meu scriptzinho para eu não perder nada. Se eu fosse falar assim, das áreas da inteligência emocional, tá? Para que você entenda aonde ela se encaixa.
Isso aí não é algo que eu tô falando, né? O próprio Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional, no livro dele, do primeiro livro que ele escreveu, ele resume as áreas da inteligência emocional, que são lidar com as suas próprias emoções, gerenciar as suas próprias emoções, saber se motivar, e motivar não só no sentido de ser positivo, mas usar as suas emoções ao seu favor no alcance de metas, reconhecer as emoções nas outras pessoas e lidar com relacionamentos, tanto indivíduos próximos a você como grupos, grandes grupos de pessoas. Aí pode entrar ambiente de trabalho ou momentos em que você precisa se posicionar em público, fazer uma live, por exemplo, isso tudo vai envolver a inteligência emocional, ela vai estar diretamente aplicada. E cada uma dessas áreas que eu falei, agora eu vou dizer como que elas se aplicam na tua vida prática, tá? E esse é o momento mais longo, inclusive vai ser a resposta do como desenvolver a inteligência emocional. Então, a forma, vamos dizer assim, mais fácil de desenvolver inteligência emocional é por meio de hábitos. Por mais que você faça um curso, de repente, eu já fiz muitos cursos de inteligência emocional, ainda faço, tenho certificações na área. Só que por mais que você faça um curso, de repente uma imersão, que você vai sair de lá bombando, extremamente motivado, super animado, né, cheio de conhecimento, se você não conseguir transformar esses aprendizados em hábitos, você dificilmente vai conseguir fazer com que essas mudanças que você deseja ocorram ao longo do tempo e de fato virem algo característico teu. Então é importante que as mudanças elas sejam alcançadas por meio de hábitos. E é por isso que eu valorizo tanto a mentoria e gosto tanto da mentoria, porque é um processo a longo prazo e assim é possível ajudar a pessoa a construir hábitos que vão fortalecer o comportamento, vão ajudar a lidar com os sabotadores comportamentais e vão ajudar também a resolver os próprios problemas, né? A ser líder de si mesmo, como diz, né, muito o Augusto Cury. Então vamos pensar em cada uma dessas áreas de forma prática, tá? E aí, conforme eu vou falando, você pensa na tua vida, vai refletindo o que faz mais sentido, quais delas você acredita que precisa desenvolver, que está deficiente, ou pensa também, nossa, isso aqui eu sei fazer muito bem. E aí você já vai tentando identificar qual seria o seu perfil emocional que precisa de atenção, qual área precisa de atenção. E aí você já vai construindo, isso é muito importante. Não fica só ouvindo, vai pensando e tentando encaixar no teu dia a dia, nas situações que você passa, como isso pode ser aplicável e como isso pode ser desenvolvido. Então vamos lá. São sete exemplos que eu vou dar, 7 hábitos do dia a dia, 7 formas práticas, e vou dar exemplo e vou explicando. Então vamos lá. Como adquirir inteligência emocional, desenvolvê-la? Número 1. Aprenda a admitir as suas emoções, por mais vergonhosas que elas possam parecer. E por que eu usei isso por mais vergonhosas que possam parecer? Porque talvez você tenha facilidade de reconhecer suas emoções, né? Saber que você está feliz, saber que você de repente está apreensivo, saber que você não gostou de alguma coisa. Talvez isso até seja algo que você saiba fazer. Mas muitas das situações você vai ter dificuldade em admitir algumas emoções vergonhosas. Aí você vai dizer, o que seria uma emoção vergonhosa? Vou te dar um exemplo, você ficou com raiva de algo que você considera imaturo, que não tinha necessidade de ficar com raiva. Sei lá, uma pessoa não disse que ia encontrar contigo e ela furou. Ela furou contigo, te deixou esperando, não mandou mensagem, não fez nada e você ficou com muita raiva. E talvez você ache isso muito infantil. Vou ficar com raiva porque alguém não foi no encontro, que bobeira. E aí você vai ter dificuldade em admitir. E quando você começa a criar esse hábito de ter vergonha de admitir, não é admitir para outra pessoa, de confessar para alguém, é admitir para você. Dizer, eu fiquei com raiva e eu acho isso imaturo, mas fiquei com raiva mesmo. Fiquei com raiva. Aprenda a admitir, porque talvez você seja imaturo nessa área. E talvez você não se permita desenvolver porque você sequer se permite admitir que você tem essa dificuldade. Então, aprenda a ser vulnerável para você mesmo. Não é uma questão de se
se colocar vulnerável para o outro, ou, né, de ter que se expor para alguém, comece contigo. Comece a identificar emoções que você não aprovaria em outra pessoa, mas que você a sente. Isso é muito importante para te dar o refino de percepção emocional, que é uma das competências mais importantes da inteligência emocional, que é aquilo que eu falei, reconhecer em si as suas emoções. Então aprenda, de repente uma pessoa te deixou no vácuo no WhatsApp, você não gostou, você ficou, né, com raiva, admita isso pra você. Cara, eu não gostei. E pensa a respeito disso. Não tenha vergonha. Você tá pensando contigo mesmo, não tem problema nenhum você admitir essas emoções, porque ao longo do tempo, quando você adquire esse hábito, lembra que eu falei que são hábitos, de reconhecer essas emoções, cada vez mais rápido você vai conseguir desenvolver as suas fraquezas. Porque não é fácil melhorar as nossas fraquezas se a gente não admite que elas estão presentes. Na verdade, às vezes a gente tem muita resistência, a gente fica justificando nossas ações. Ah, eu fiz isso, mas foi por causa daquilo. Ah, eu tive essa atitude, mas foi porque fulano me provocou. Para de justificar e aprenda a reconhecer. Por pior que seja essa emoção, por mais reprovável que ela possa ser para você, não tenha medo de reconhecer, porque é só assim, reconhecendo, que você vai conseguir melhorar. Se você nunca reconhecer isso como uma fraqueza, você nunca vai melhorar essa área. De repente você vai sempre ser imaturo, de repente você vai ser uma pessoa que se magoa fácil, porque você não tem costume de tratar isso contigo mesmo. E lembra que isso é contigo, não é falar para outra pessoa, não é admitir para alguém. É primeiro por dentro. Depois você vai passando isso para frente, você vai aprendendo a lidar com essas suas emoções com outras pessoas. E aí sim, e assim você passa a aprender a ser vulnerável para o outro. Mas primeiro aprenda a ser vulnerável para você mesmo. Beleza? Se não entendeu, tiver alguma dúvida, vai falando aí. Segundo hábito, aprenda a ressignificar as suas frustrações. E quando eu digo frustrações, não é só eventos marcantes, eventos grandes, coisas, né, enormes que acontecem na nossa vida. Pequenas frustrações. Todas elas precisam ser ressignificadas. E o que é ressignificar? É você pegar aquela experiência ruim, pegar aquela situação que te chateou, que te frustrou, que te deixou triste e olhar para ela de uma outra forma. Olhar para ela e dizer o que eu posso aprender com isso. Vou dar um exemplo, né? Como eu sempre digo, né? Vai ser cheio de exemplo. Pessoas que te magoaram no passado. Pessoas que foram grossas com você ou que romperam um relacionamento com você. Eu não digo só amoroso, de amizade, enfim, de família. Pessoas que te feriram, que te falaram coisas que só de lembrar você fica triste. Pessoas que simplesmente pararam de falar contigo e você carrega aquilo ali. Você carrega, lá no fundo você carrega aquele peso, carrega aquela mágoa. Isso precisa ser ressignificado. Porque se você sempre carregar aquilo ali, aquele peso, vai te impedir de progredir em determinadas áreas, até mesmo, né, em relacionamentos, já que eu citei esse exemplo. Então você precisa revisitar aquela experiência e olhar e pensar, o que eu posso aprender com isso? O que essa atitude ruim dessa pessoa me ensinou? Mas não te ensinou no sentido de vingança, de ser altivo, de ser orgulhoso. Agora eu não confio em ninguém, agora ninguém presta. Eu aprendi que ninguém presta, foi isso que eu aprendi. Não nesse sentido. No sentido de que quando você passar por uma experiência semelhante, ao invés de você lembrar no teu passado e ficar chateado e magoado e transferir aquilo ali para essa situação presente, você se sente motivado porque você aprendeu algo. Então, nessa mesma situação semelhante, a sua atitude vai ser diferente. Vou dar um exemplo que talvez, né, não seja do nosso dia a dia, mas ajuda muito a aprender. Quando os pilotos estão fazendo o curso de aviação, eles simulam o máximo possível de acidentes, de erros, né? Porque o maquinário da aviação ele é muito complexo, né? E podem dar 500 milhões de erros possíveis. Então eles treinam muito pane, até coisas que não são muito, né, comuns de acontecer, né? Num voo é a maior chance de que dê tudo certo do que tudo errado, né? Acidentes aéreos são raríssimos, mas eles treinam muito essas situações de erro de combustível, enfim. Por quê?
Porque se eles não treinarem o máximo de problemas possíveis, quando eles estiverem diante de uma situação nova, eles vão tentar buscar experiências parecidas no passado. E se eles não tiverem aprendido nada, se aquilo ali é uma situação 100% nova, vai vir o nervosismo, vai vir o desespero, vai vir aquele ato impulsivo, meu Deus, e agora o que eu faço? Então, provavelmente ele vai tomar uma decisão errada. Em muitos acidentes aéreos, a maioria das vezes foi por um erro humano e não um erro da própria máquina. Então, foi uma falta de sabedoria, enfim. Então, quando os pilotos estão bem treinados, toda vez que ele lembra do problema, ele vai buscar lá no passado a experiência. Tá, é assim que se resolve, eu sei resolver esse problema. Então, ele se sente mais apto e mais preparado para lidar com a situação. E a mesma coisa é a gente, né? Vamos supor que você tentou abrir um negócio e deu errado, faliu. E aí você ficou com aquele trauma, nossa, eu nunca mais vou abrir nada, eu nunca mais vou ter nada, porque dá tudo errado, porque eu não sei mexer com dinheiro. E aí você bloqueia, de repente, oportunidades novas. Porque toda vez que você pensa em abrir um negócio, a memória que vem é de falir, é de não saber lidar com dinheiro, é de que dá tudo errado. Então você cria uma crença limitante. E a ressignificação é justamente a quebra dessa crença limitante. Você olha para o passado, lembra daquela experiência ruim e pensa, eu aprendi que eu preciso contratar um contador para me ajudar, eu aprendi que eu preciso ter um plano de negócio para poder abrir um negócio. Então você vem com uma lição para aquela experiência nova. Então, ao invés de ter traumas no passado, você tem aprendizados. E é exatamente para isso que serve o passado. O passado serve para a gente lembrar e relembrar o que aprendeu. Não é para lembrar e ficar lá no passado sofrendo e triste, projetando esses sentimentos para o futuro. E é por isso que o hábito de ressignificar até coisas pequenas, ele é importante. Toda vez que você passar por um problema, por alguma situação difícil, você pensa logo, o que eu posso aprender com isso? Você linka o problema a um aprendizado. Porque quando você lembrar desse problema, você lembra do aprendizado e se sente motivado a encarar um novo desafio. Beleza, gente? Então vamos lá, vamos pro próximo, senão não vai dar tempo. São 7, estamos no terceiro agora. Use as emoções ao seu favor e descubra os recursos das suas emoções. O que significa isso? A gente tem a mania de achar que as emoções, todas as nossas emoções, a gente tem mania de classificar assim, emoções boas e emoções ruins. Né? Alegria, euforia, isso é emoção boa. Tristeza, raiva é emoção ruim. Não necessariamente. Você precisa aprender a tirar recurso de todas as suas emoções e usá-las, eu ia falar, né? Mas está redundante. Usá-las ao seu favor. Vamos usar o português correto. Então, vou dar exemplo só de emoções ruins e te mostrar como você pode usar essas emoções ao seu favor. Vou dar o exemplo da raiva, da ansiedade e da tristeza, que são emoções que, se você senti-las, provavelmente você tende a ficar descontrolado, tende a não tomar boas decisões. Como usar essas emoções ao seu favor? Raiva. O que a raiva provoca? Provoca força, né? Provoca você, quando tá com raiva, você fica energético, você fica, né, agitado, seu coração acelera, você começa a falar alto, você começa a se impor, né? A raiva gera isso, gera muita energia. E que tal você aprender a usar a tua energia, a tua ação para fazer alguma coisa? Não tem algumas pessoas que falam assim, se me dá raiva, aí que eu faço mesmo, eu faço de raiva. Já ouviu essa expressão? Faço isso de raiva. Que aí eu vou e faço e provo que eu consigo. Tem pessoas que são assim, que são motivadas pela raiva, né? Que elas não podem ser desafiadas. Eu duvido que você consiga fazer. Eu duvido que você saiba fazer. Aí a pessoa, o quê? Então agora que eu vou fazer mesmo. E aí a pessoa pega aquela raiva para executar. Se a pessoa souber fazer isso de uma forma proveitosa, ela consegue ter mais energia, ter mais foco e saber resolver mais rápido um problema, porque ela usou a raiva ao seu favor, ela usou a energia que a raiva dá para conseguir cumprir um objetivo. Mas, claro, ela precisa saber controlar, porque se ela usar a raiva 100% do jeito que ela vem, ela pode acabar sendo explosiva, falar o que não deve, né, ofender uma pessoa. Então, aprender a usar o recurso da raiva ao seu favor, que é a energia.
a força, né? Então, por exemplo, você tem que ir pra academia. Vou dar um exemplo clássico. Tem que ir pra academia e você tá com preguiça. Você aprende a ativar a raiva nesse momento. E você vai ficar extremamente motivado e com força para poder fazer e cumprir, né? Tá pago. Fazer o teu exercício do dia. Então você vai aprender a como ativar a raiva de uma maneira a pegar a energia. A questão não é a raiva, é a energia que a raiva produz. Aprender a pegar essa energia e aplicar na tarefa que você precisa. Inclusive o Wendel Carvalho tem um vídeo que ele fala sobre isso. Né? Como usar os recursos das nossas emoções ao seu favor. É um vídeo muito interessante. Então, aprendam a encontrar esses recursos. Por exemplo, ansiedade. Ansiedade que é um sentimento geralmente muito ruim, muito angustiante. O que a ansiedade gera? Pressa. Por quê? Porque a pessoa que está ansiosa, ela precisa... Eu preciso resolver aquilo logo, eu preciso dar um fim a isso, eu preciso logo saber o que vai acontecer, né? A pessoa com ansiedade, ela tá sempre no logo. Eu quero que isso logo aconteça, eu quero que isso logo se realize. Então, qual o recurso que a pessoa pode tirar da ansiedade? A velocidade. Ela pode aprender a aplicar uma ansiedade controlada, não prejudicial, até porque a ansiedade é uma emoção normal, não existe nada de errado em sentir ansiedade, mas aprender a pegar a energia da pressa que a ansiedade tem para poder resolver algo mais rapidamente. Então, mais uma vez, você consegue usar o seu recurso. Por exemplo, você precisa resolver algo rápido, tá com um prazo apertado. Então, você ativa a sua ansiedade de forma controlada a usar a pressa que a ansiedade traz para conseguir resolver aquilo dentro do prazo. E por último, vou usar a tristeza. O que a tristeza faz? A tristeza geralmente baixa o nosso metabolismo, né? Enquanto que a raiva te deixa explosivo, energético, agitado, a tristeza baixa teu metabolismo. Você fica recolhido, você fica mais isolado, você fica mais calmo. Então, um recurso que a tristeza pode te dar é a calma. Então, no momento que você está extremamente agitado, você está extremamente eufórico, você precisa de calma para resolver alguma coisa, você pode aprender a ativar a sua tristeza, não para ficar triste, mas para usar a calma que a tristeza traz para usar naquela tarefa. Eu não sei se deu para entender, né, o quão inteligente é saber fazer isso. Não sei se ficou tão claro. A ideia não é que você sinta aquela emoção para te prejudicar, mas que você aprenda a produzir e acessar emoções para pegar os recursos que essas emoções trazem ao seu favor. É claro que isso é uma questão, como eu falei, é um hábito e é um treino. Mas abram a mente de vocês para essas possibilidades. Assim como a alegria, você também pode usar, né? Você tá num momento que você precisa falar em público, você precisa vender um produto, você precisa convencer as pessoas de algo. E você passou um dia péssimo, você passou o dia todo, enfim, cheio de problema. Naquele momento você precisa, né, estar alegre. Então, ao invés de você fingir algo e tá ali passando, né, falsidade, enfim, forçando a barra, você aprende a ativar a sua alegria. De repente, pensando em algo incrível que aconteceu contigo, sendo grato, enfim, usando esses recursos, né? Dei exemplos de sentimentos negativos e vou finalizar com esse positivo, para também não parecer, né, que só sentimentos negativos têm recursos, os positivos também. Então, é muito melhor você aprender a ativar a tua alegria no momento que você precisa do que fingir, né, uma postura, fingir que tá gostando, né, é muito pior, né? É melhor que a gente aprenda a encontrar os recursos que as nossas emoções podem trazer. E se você conseguir gerar um hábito, gente, você vai ter assim, né, as suas emoções, não vou dizer que suas emoções estarão controladas, mas elas estarão muito bem gerenciadas, porque você conhece os recursos que as suas emoções podem trazer e sabe usar elas ao seu favor no dia a dia. Com treino, mas todo hábito precisa de treino para virar hábito, né? Ninguém adquire um hábito do dia para a noite. Então, se nessa terceira opção que eu dei, né, nesse terceiro exemplo, você vê que isso faz sentido, então você guarda isso na sua memória para colocar ela em prática. É claro que é difícil você usar as 7 de uma vez, né? São 7. Mas se você pelo menos se apegar a uma, for selecionando, nossa, isso aqui fez mais sentido para mim,
e se propor a colocar isso em prática, eu tenho certeza que vocês vão ver uma mudança clara no comportamento de vocês. Inclusive, as outras pessoas vão reparar também. E não é chute, gente. Eu tenho certeza que isso acontece, tá? Eu vejo isso na prática acontecer. Por isso que eu posso te afirmar com tanta certeza. Então, vamos lá. Número 4, que, meu Deus, já estou atrasada no cronograma. Número 4. Use a empatia de forma natural com as outras pessoas. E como seria, o uso da empatia de forma natural com as outras pessoas? É fazer da empatia um hábito automático. Você não precisa forçar a empatia. Você simplesmente sente no momento. E eu vou citar uma regra de ouro de Dale Carnegie que se chama: não critique, não julgue, não condene. Essa é uma forma de você gerar empatia pelas pessoas. É você sempre ter na tua mente a frase: não critique, não julgue, não condene. Por quê? Se você não criticar, se você não julgar, se você não condenar, automaticamente você vai esperar entender o que está acontecendo com o outro antes de tomar uma atitude ou antes de ter um pensamento sobre ele. Porque a nossa mente, ela tende a criticar no automático, concorda comigo? Você tá conversando com uma pessoa, aí ela faz uma cara assim de pouco caso pra você, você já pensa, pronto, já não tá gostando, já tô me estressando, também já não gostei, já vou sair, já vou responder. Tua mente começa a fazer julgamento sobre aquela pessoa. Se ao menos saber se de repente ela se lembrou de algo, se de repente ela está passando por algum problema e por isso que ela teve aquela reação. Então, ter essa frase clássica é uma das formas de adquirir empatia. Inclusive, depois uma das ferramentas vai ser também sobre empatia. Porque às vezes a gente pensa que empatia é só entender o que o outro está sentindo. E não, gente, empatia não é só entender o que o outro está sentindo. Empatia envolve compreender as emoções das pessoas, envolve ajudar a desenvolver pessoas, desenvolvimento de pessoas está diretamente ligado à empatia, e aprender a servir outras pessoas. Isso também está dentro dos pilares da empatia. Então, uma forma de você chegar nesses 3 pilares é aprendendo a não criticar, a não julgar e a não condenar. A ter sempre uma visão de que provavelmente a pessoa está olhando por um ângulo diferente do meu. E aí até também seria uma outra regra de ouro do Dale Carnegie, que é: olhe pela perspectiva do outro. Aprenda a trocar de lugar. E pode parecer muito óbvio, né? Isso aqui não é nenhuma novidade, eu tenho certeza que vocês não estão ouvindo novidade. Mas se você não fizer disso um hábito, você dificilmente vai conseguir fazer isso no dia a dia. Você vai primeiro julgar, vai criticar, vai condenar, e só depois você vai se lembrar: pois é, né? Tem que ter empatia, né? Pois é. Mas eu esqueci, é isso aí, é a vida que segue. E vou dar um exemplo como é que é um estilo clássico. Com mulheres esse é um clássico, né? De problema que acontece que a empatia vai lá pro chão. Você pede pra uma pessoa fazer alguma coisa pra você, seja em casa, no trabalho, enfim, você faz um pedido. Fulano, faz isso pra mim. E aí a pessoa faz completamente diferente do que você pediu. Se isso já aconteceu contigo, comenta aí embaixo pra eu saber, porque esse é um clássico. Não é possível que nunca na tua vida você tenha pedido uma coisa pra alguém e a pessoa fez completamente diferente. Comenta aí pra eu saber, porque esse é um clássico no mundo feminino, né? Principalmente quando a gente vai pedir, né, pros maridos ou pra quem é mãe, pros filhos, você pede: fulano, faça isso desse jeito para ter esse resultado. Aí você chega lá, o fulano fez ao contrário, fez o que você não pediu, não fez o que você pediu e o resultado totalmente catastrófico. Se você já parou por isso, já passou por isso, comenta aqui embaixo para eu saber, porque não é possível que só eu tenha vivido essa experiência. Nesse momento em que você pede uma coisa e a pessoa faz outra completamente diferente, o que acontece na tua mente? Você dá aquela respirada funda. Eu não acredito que você fez tudo exatamente ao contrário do que eu pedi, fulano. Não é possível. Eu fui clara, eu falei: eu quero A e você me fez B. Nesse momento você já julgou, já condenou, já criticou,
já teve raiva. Quem nunca, né, Paula? Quem nunca passou por isso? Esse é um exemplo clássico do teu dia a dia. Quando a gente pede uma coisa, a pessoa faz outra diferente. E aí você não aplica empatia, você pensa em que mundo essa criatura estava. Porque eu fui clara, eu desenhei, eu inclusive mostrei, eu reproduzi a ação na frente dela e ela não foi capaz de fazer. O que está acontecendo comigo, Deus? E vem diversos pensamentos, você questiona a sua sanidade mental e a pessoa ainda diz, não foi isso que você fez, não foi isso que você falou, você fez uma coisa completamente diferente. Não, eu entendi ao contrário, fulana. E aí você vai, conforme a pessoa vai tentando justificar, você vai ficando mais indignado. Não é verdade? Imagina, né, aqui os comentários já, né, e risos, muito risos, porque eu sei que isso já aconteceu contigo. Antes desse surto que você vai ter, você precisa parar e aplicar a empatia. Aí nessa hora tem que vir a frase, não critique, não julgue, não condene. Por mais que você queira, por mais óbvio que esteja, você precisa tentar entender o que aconteceu naquela mente. O que aconteceu no processo enquanto ela estava te ouvindo, que ela entendeu errado. Você precisa ouvir a pessoa. E a empatia tem tudo a ver com ouvir pessoas. Então, se você não é capaz de ouvir a pessoa antes de julgar ou de reclamar, enfim, né, antes de surtar, você não está sabendo colocar a empatia em prática. Então, a tua inteligência emocional nesta área está falha e precisa de reparos urgentes. Porque a gente precisa entender antes o que aconteceu na mente da pessoa. Inclusive, uma ferramenta aqui, um momento extra de ferramenta aqui, nem estava programado, mas vou falar. Uma coisa que eu costumo sempre ensinar. Porque isso que eu tô falando é um clássico, principalmente no ambiente de trabalho, das pessoas, né, líderes, não conseguem que seus colaboradores atendam seus pedidos porque eles sempre fazem ao contrário. Uma coisa que eu sempre falo, toda vez que você passar uma instrução para alguém, ou toda vez que você pedir para alguém alguma coisa, quando você terminar, você pede para ela repetir o que você falou. Porque só nesse momento você vai ter certeza de que ela entendeu. Pede para ela repetir, não tenha vergonha de fazer isso. É claro que você não vai tratar a pessoa que nem criança, se for um adulto, né? Mas você fala, olha, eu quero que você entregue esse relatório até às 6 e envie pro e-mail do Kleber. Um nome aleatório, do Kleber. Tá bom? Tá bom. Então, assim, só para eu ter certeza se eu passei todas as instruções corretas, aí você joga para você, não joga para ela. Só para eu entender se eu passei todas as informações corretas, poderia repetir para mim, por favor, o que eu acabei de falar? Aí ele vai dizer, você pediu para eu fazer um relatório do zero. Aí, não, eu não pedi do zero. Tu vai pegar o relatório que já tem pronto, o modelo. Tá, então é o relatório que tem modelo pronto, é para fazer até as 6, é para enviar pro corporativo. Não é para enviar pro corporativo, é para enviar direto para o Kleber. Não, mas é que o Kleber é do corporativo, então imaginei. Não, direto para o Kleber, beleza? Tá, entendi. Então, e aí ele vai repetir. Você vê só como é que na mente da pessoa, às vezes elas vão supondo coisas. Eu achei que era para fazer do zero, porque você falou o relatório, imaginei que era do zero. Imaginei que era para mandar pro corporativo, porque o fulano é do corporativo. E é assim que a interpretação vai acontecendo. Isso é comunicação. A gente precisa aprender a ter comunicação clara. E comunicação também faz parte da inteligência emocional. Ser claro e ser objetivo faz parte da inteligência emocional. Então, você ter esse hábito de pedir para a pessoa repetir o que você solicitou é muito bom para garantir de que não vai haver erros no caminho, ou pelo menos vai diminuir esses erros. Beleza? Então, vamos lá. Número 5, e esse aqui eu já falei 500 mil vezes, eu vou falar 501 mil vezes, porque nunca custa te lembrar. Não se compare com outras pessoas. Gente, isso dá uma queda na autoconfiança que vocês não têm noção. E a autoconfiança é um dos pilares da inteligência emocional. Pessoas com alto nível de inteligência emocional são pessoas seguras e muito confiantes, que sabem se colocar, sabem se impor, sabem falar e expor seus pensamentos e suas ideias. Se você fica se comparando com as outras pessoas o tempo todo de forma automática, a sua autoconfiança vai cair.
Porque, gente, é óbvio que as pessoas estão em momentos diferentes do teu. Elas têm data de nascimento diferentes. Elas têm locais de nascimento diferentes. Elas têm criações diferentes, oportunidades diferentes. É tudo diferente. Então, por que cargas d'água? Você acha que as pessoas precisam estar no mesmo nível que você? É lógico que não. De repente, no teu trabalho, tem uma pessoa que você admire muito e pense, nossa, eu nunca vou ser como aquela pessoa. Nossa, mas aquela pessoa é muito evoluída, mas aquela pessoa é muito inteligente, aquela pessoa é muito rica, aquela pessoa é muito esperta. E por aí vai, você fica se comparando. Não dá, gente, pra você se comparar com outras pessoas, porque são contextos diferentes. E a única comparação que você tem que fazer é contigo mesmo. Eu já falei isso e vamos tornar um mantra daqui, né? Compare só contigo, compare as tuas evoluções, olhe para o teu contexto. Quando a gente aplica a empatia, a gente não tem que se colocar no lugar do outro, não tem que enxergar o lado do outro. Isso é fazer empatia contigo. Quando você não está se comparando, você está praticando a autoempatia. Você está olhando para o teu contexto, para as tuas condições, para as tuas oportunidades. Aí você vai pensar, em relação ao mês passado, eu me controlei melhor? Eu consegui diminuir o meu estresse? Em relação ao ano passado, eu consegui gerenciar melhor as minhas finanças? Em relação à semana passada, eu consegui me alimentar de forma melhor? Esse é o parâmetro, gente. Essa é a comparação. Você tem que acompanhar a tua evolução, a tua curva de evolução, não a curva de evolução das outras pessoas, que são curvas completamente diferentes. Então, eu sei que é um pensamento automático. Então, um pensamento automático ele é mais difícil de modificar. E é por isso que eu repito, são hábitos. Tente construir o hábito de não se comparar. Tá, Camila, mas quando vem o pensamento da comparação, o que eu faço? Para de alimentar o pensamento. Se você sabe que se comparar com outras pessoas é ruim, quando o pensamento vier, você precisa interromper. Você não pode alimentar, você não pode continuar. Se de repente você está dentro do perfil de uma pessoa que você gosta muito e você está começando a ficar chateado, dizendo, nossa, a pessoa já foi para 30 países, nossa, a pessoa já tem 5 carros. Sai do perfil dessa pessoa. Apenas sai, interrompa o ciclo. Não quer dizer que você não possa acompanhar outras pessoas, né, ou seguir outras pessoas, não é isso. Até porque, né, as conquistas das outras pessoas nos inspiram. Então, aprenda a lidar com a conquista das outras pessoas. Não use como comparativo, use como inspiração. Né? De repente, uma pessoa que, sei lá, cresceu contigo ou que você conhece há muitos anos, tá num patamar que você gostaria de alcançar, sei lá, um corpo saudável, se alimenta bem, nossa, quero chegar ali. Use ela como inspiração, não como padrão. Porque mesmo que você faça exatamente como aquela pessoa fez, siga os passos exatamente igual, tu pode ter certeza que teu resultado não vai ser igual ao dela. Pode até ser parecido, pode até ser semelhante, igual não. Porque tem toda a tua vivência incluída, tem todo o seu sistema de crenças, tem todas as suas limitações e suas, enfim, suas qualidades que vão dar um resultado diferente, por mais igual que você faça. Então, por isso que a comparação, ela não é útil, gente. Nunca vai ser útil. Coloca assim na tua cabeça, comparação não é útil, inspiração sim. Comparação é só contigo mesmo, beleza? Transformem isso em um hábito, gente. Quando eu parei de fazer isso, me ajudou muito a não ter medo das minhas metas. Porque às vezes a gente olha para as nossas metas e pensa, gente, mas não tem condição, porque o fulano já fez 5 vezes mais do que isso aqui, como é que eu vou fazer? Né? Então tira isso da tua vida, que aí você vai ver que não tem limite. Aquela pessoa conseguiu porque ela não se comparou com ninguém. Ela simplesmente focou nas capacidades dela e foi. Então você não usa essas pessoas como comparativos, porque senão você vai ter dificuldade em alcançar as suas metas. Ok? Tô só 15 minutos atrasado, gente, mas vai dar tudo certo. Penúltimo, número 6. Não deseja agradar a todos. E isso está vinculado à comparação. O desejo de agradar a todos também falo repetidas vezes, inclusive tá lá, né, dos sabotadores. Né, na nossa última live a gente falou sobre isso. Mas, gente, é impossível agradar a todos, todo mundo já sabe disso, não é novidade pra ninguém, né? Tem a frase que até na live passada a Lucilene falou, nem Jesus agradou, quem dirá eu.
Isso é uma verdade, mas se você não transformar isso num hábito, se a tua mente não tiver condicionada a não fazer isso, você vai fazer sem perceber. Então, aqui a ideia não é te trazer algo como se fosse uma novidade. A ideia é que você transforme esse hábito diário, que você faça com que eu não preciso agradar a todos, eu não tenho essa necessidade, eu não tenho essa obrigação. Então, isso precisa estar claro na tua mente, porque na hora do dizer não, na hora de querer se meter, de ajudar demais, na hora de pedir 1000 desculpas quando você não pode atender a pessoa, tudo isso vai estar embutido nesse desejo de agradar. Então, você precisa estar com isso bem claro. Gente, eu não preciso agradar. Então, se eu não posso, ponto. Se eu não pude, ponto. Eu não preciso dar 5 milhões de explicações. Eu não preciso abraçar o mundo. Então, não tem necessidade de dizer sim para todo mundo. Isso também faz parte da inteligência emocional. Você saber medir a quem vale a pena agradar, a quem você gosta de agradar e quem, infelizmente, não se encaixou nesse padrão, paciência, você não tem obrigação. Até porque, gente, por melhor intencionado que você seja, por mais querido que você tente ser, ainda assim as pessoas vão te julgar, vão falar mal, vão arranjar um jeito de encontrar um defeito. Então, gente, é perda de tempo. É literalmente perda de tempo. Você pode ser a Madre Teresa de Calcutá, mas pode ter certeza que tem gente que fala mal dela também, porque, enfim, por diversos motivos, porque achou que a forma como ela conduziu a vida não foi a melhor possível. Ela não usava Mary Kay, ela não cuidava da pele, olha lá, ela ajudou os pobres, mas tadinha, com a carinha toda enrugada, pobrezinha, né? Não soube admirar a própria beleza. Então, sempre tem crítica para todo mundo. Então, não se preocupa com isso. Se preocupa em cumprir os teus objetivos e se as pessoas vão interpretar bem ou mal, aí já não é a tua responsabilidade. Aliás, tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é: você é responsável pelo que você diz, não pelo que as pessoas interpretam. Então, você seja responsável pelo que você falou. Assuma, sendo certo, sendo errado. Agora, se as pessoas vão interpretar da forma certa ou da forma errada, aí já é uma questão posterior, que não é da tua obrigação. A não ser que, né, isso volte para você, e aí você vai ter que aplicar empatia para tentar entender o que passou na cabeça da criatura, para aí sim conseguir resolver. Mas não é a tua responsabilidade. Beleza? E por último, mas não menos importante, toda vez que você ajudar ou elogiar alguém, jamais espere algo em troca. E aí você vai ouvir essa frase e vai dizer: mas é óbvio, Deus o livre eu ser interesseira. Aí que a senhora se engana, porque nós temos a mania ou, né, o costume automático de uma mão lavar a outra. E isso pode se aplicar com certeza, isso não é errado. Agora, toda vez que você faz algo, você fica esperando alguém te retornar ou esperar que alguém devolva aquela gentileza, você vai se frustrar com certeza, porque nem sempre as pessoas reconhecem e nem sempre as pessoas têm essa necessidade de devolver, né? É aquela obrigação social. Se eu dou um presente, aquela pessoa vai me dar um presente de volta. Ou se eu convido ela pro meu casamento, é óbvio que ela vai me convidar pro casamento dela. Isso nem sempre funciona, tá? Então, não espera que isso aconteça. Toda vez que você fizer um elogio, faça de forma sincera. Sem, eu vou fazer isso porque daí eu conquisto aquela pessoa. Eu vou elogiar porque daí no dia que eu precisar dela, eu tenho certeza que eu vou conseguir conquistar a simpatia dela e ela vai me ajudar. Ou eu vou ajudar ela aqui porque eu tenho certeza que quando for a minha vez, aí eu vou poder cobrar. Aí eu vou poder jogar na cara, porque lembra daquele dia? Então, tá me devendo uma, cara. Não façam isso. E até eu vou dar mais uma regra de Dale Carnegie, que tô quase fazendo um treinamento do Dale aqui, né? Que é: aprecie honesta e sinceramente as pessoas. Aprenda a apreciar as pessoas de forma gratuita. Aprenda a ajudar de forma gratuita. Não quer dizer que você vai ser capacho, né? Até porque isso se contrapõe ao desejo de agradar todo mundo, né? Mas toda vez que você se dispor a fazer algo, faça sem a mínima pretensão de receber algo em troca. Aí você não vai ter aquele sentimento de ingratidão. Nossa, como fulano é ingrato. Tu faz as coisas pra ele e ele sequer diz obrigada. Fique em paz com isso. Porque você tá semeando na vida das outras pessoas. Se elas não sabem aproveitar
aquelas sementes que você dá, isso é um problema delas. Isso não pode retornar para a tua vida como algo negativo. Até porque lidar com pessoas e saber entregar coisas gratuitamente para os outros também faz parte da inteligência emocional. É essa habilidade de desprendimento, né, de desapego. Quando eu estou dando gratuitamente, eu estou dando gratuitamente, não estou esperando. Eu estou aqui fazendo uma live para vocês e eu não espero que vocês, ao final da live, venham me chamar, eu quero tua mentoria. Eu não faço isso. Eu não fico esperando, essa não é minha expectativa. Eu tô aqui realmente dando conteúdo gratuito porque eu gosto, porque eu acho que pode ajudar alguém. A minha intenção é que alguém pegue alguma coisa, aprenda alguma coisa, aplique alguma coisa e aquilo ali mude a vida dela em alguma coisa. Falei alguma coisa 15 vezes. Mas essa é a minha intenção. Eu não fico aqui esperando depois, será que alguém vai mandar um direct? Será que alguém vai mandar um e-mail? Será que alguém vai me pedir um orçamento? Eu não faço isso. Porque eu preciso fazer o que eu faço de forma sincera e de forma transparente. No dia que eu estiver vendendo, vocês vão saber. Gente, eu estou vendendo neste exato momento. O meu interesse é que vocês comprem. Eu vou deixar isso claro. Isso é o que torna a relação mais sincera possível. Então, quando vocês forem ajudar alguém, se dispor a alguém, elogiar alguém, não espere ser elogiado de volta. Apenas elogie e ponto. Apenas ajude e ponto. E se isso virar um hábito, não quer dizer que... O hábito, gente, não quer dizer que você tem que fazer isso todo dia, tá? Um hábito é algo natural. É algo que vem, é um comportamento que vem naturalmente. Isso é hábito. Às vezes a gente ouve hábito, parece que é algo que tem que ser feito todo dia religiosamente. Talvez para você adquirir um hábito, sim, você precise fazer aquilo repetidas vezes até que ele passe a ser um processo natural. Mas transformar algo em hábito não quer dizer que você precisa fazer isso todo dia, beleza? Mas tenha isso na tua mente, que se você for fazer algo, faça sem esperar nada em troca e sem sentimento de ingratidão, de tristeza, de frustração. A tua missão acabou no momento que você terminou de fazer aquilo. Todo o resto, se você vai receber um reconhecimento, se você vai receber um retorno, é a mais. Não estava sendo esperado por você. Beleza? Gente, são 5:07, socorro, deixa eu correr aqui. Eu tenho 10 minutos para terminar a live e ainda faltam 3 coisas ainda. Mas beleza, a vida é assim e a gente tem que aprender a lidar com os recursos que nós temos. Então, vou fazer o seguinte, a parte das ferramentas, que é a parte... Bom, tudo que eu falei aqui já são partes práticas, que eu espero que vocês tenham tentado encaixar na vida de vocês, no dia a dia de vocês, e ter, pelo menos, adotado alguma delas para virar hábito no dia a dia de vocês. Mas vou passar para vocês 3 ferramentas práticas, 3 técnicas, que vão ajudar a desenvolver a inteligência emocional. Então, uma ferramenta para lidar com as emoções... Desculpa. Uma ferramenta para lidar com as emoções de outras pessoas e uma ferramenta para lidar com grupos. Então, ferramenta para lidar com as emoções, reciclagem emocional. Como é que funciona a reciclagem emocional? Todos os dias, no final do dia, você precisa pensar em todas as emoções que você sentiu, no motivo pelo qual você sentiu. Você pode fazer um diário, você pode fazer um momento que você para antes de dormir, ou o momento do banho, no final do dia, enfim. Você precisa separar um momento em que você vai perceber tudo que você sentiu, as coisas que você não gostou, as coisas que te fizeram mal. E aí você vai fazer uma reciclagem. O que seria a reciclagem? É saber qual é a melhor atitude para aquela situação. Sei lá, fui magoado, uma pessoa me xingou hoje. E eu fiquei chateada, eu fiquei com raiva, eu queria dar um socão na cara dela, mas não soquei porque o chefe tava do lado. E aí você vai lembrar nessa situação. Nossa, aquilo ali foi ruim, aquilo me fez mal. O que eu posso fazer? Bom, eu não posso fazer nada, eu acho que não vale a pena fazer nada. Então, vou simplesmente abandonar aquela emoção. Ela não vai me acompanhar, ela não me pertence, porque a pessoa não me conhecia, ela me julgou erradamente. Então, se aquilo ali não me atingiu, não atinge quem eu sou, não faz diferença, eu vou simplesmente abandonar aquilo ali, deixar pra lá e não criar ressentimento. Então, você resolveu liberar. Bom, não, acho que é importante ter uma conversa, porque isso vai prejudicar nosso relacionamento. Então, naquele momento, você decide que no dia seguinte você vai ter uma atitude com aquela pessoa, vai chamar ela para conversar, enfim, vai abrir o coração. Isso é reciclagem emocional. Todos os dias você pensa nas suas emoções, pensa o que você pode fazer, você escolhe abandonar, escolhe jogar, literalmente jogar na descarga, né? Jogar no vaso e dar descarga naquilo ali que não te pertence, naquilo ali que não é teu, porque às vezes você pega emoções que não são suas, né? Às vezes de outras pessoas você toma dores que não são suas e carrega aquilo contigo. Então é o momento de você se desfazer.
Você pode fazer isso todos os dias, 5 minutos, gente. É suficiente para você, no outro dia, estar com a mente completamente renovada e assim, ó, tranquila. Uau, mas não é fácil. Não, e não é fácil. Por isso que é uma ferramenta. Você precisa ir tentando. Todos os dias você tenta um pouquinho. Vai fazendo a tua mente trabalhar. O que eu posso fazer? Ou o que eu não posso fazer? O que eu preciso abandonar? O que eu preciso jogar no vaso e dar descarga? Talvez no primeiro dia não seja fácil, na primeira semana não seja fácil, mas por isso que é uma ferramenta. Você, ao longo do tempo, vai treinando até que vai começar a fazer a diferença. E nesse momento, quando começar a fazer a diferença, você vai ver que vale a pena. E vale a pena, gente. Eu tenho costume de fazer isso semanalmente. Né? Já pelo costume de fazer, eu consigo fazer isso semanalmente, consigo pensar na minha semana e conseguir identificar os pontos. Mas para quem nunca fez, faz todo dia. Faz todo dia que tua mente já vai ficar condicionada a... No dia seguinte, tua mente já vai estar preparada para identificar pontos de atenção. E aí no final do dia tu já vai saber exatamente o que precisa ser feito. É uma ferramenta simples, mas não é fácil, mas ela é muito eficiente. Segunda ferramenta, exercitar a empatia. Como você vai lidar com a emoção de outras pessoas? Como você vai entender o outro na prática? Pensa que aquela pessoa é uma criança. Pode parecer bizarro? Pode parecer bizarro, mas funciona. Sabe por quê? Quando você olha para uma criança, você geralmente sempre olha com ternura, né? É uma criança bonitinha, frágil, queridinha, brincalhona. Se você imaginar que aquela pessoa um dia foi criança, ou olhar para ela e imaginar ela criança, você vai entender que durante toda a vida dela, ela passou por traumas, ela passou por problemas, ela passou por situações desagradáveis, ela vivenciou tantas coisas que fez com que ela fosse a pessoa que ela é hoje. E aí você vai começar a enxergar ela com outros olhos. Antes de você julgar, condenar e criticar, você vai olhar ela como se fosse uma criança e pensar, nossa, essa pessoa um dia não teve nada disso, essa pessoa um dia não era amarga, essa pessoa um dia não era grossa desse jeito, alguma coisa aconteceu com essa pessoa que a fez ser assim. E você vai ter, até mesmo, pode ser que surja um sentimento de compaixão com aquela pessoa. Ao invés de você ter raiva, você vai olhar para ela diferente e pensar, nossa, essa pessoa tá me ferindo porque um dia ela foi ferida. E ela precisa ser entendida, ela precisa que eu tenha uma atitude diferente com ela. E aí você vai passar a não ter raiva das pessoas quando alguém tentar te atacar. Você vai ter empatia com ela. E essa ferramenta, gente, de imaginar como uma criança é incrível. Façam isso pelo menos uma vez na vida de vocês. Vocês precisam fazer isso. O bagulho é mágico. Parece que abre uma chave na cabeça de vocês e você pensa assim, caramba, eu não posso ser reativo porque essa pessoa só tá sendo isso assim comigo porque alguma coisa aconteceu na vida dela e eu preciso entender melhor. E você vai querer entrar no mundo da outra pessoa ou pelo menos tentar enxergar pela visão dela, ouvi-la melhor, ouvi-la mais vezes. E isso vai te ajudar a entender por que ela é daquele jeito. E essa ferramenta é quase mágica. Façam isso, ela já foi testada várias centenas de vezes, não por mim, né? Mas por um cara, um psicólogo chamado Shirzan. É um nome complexo. Mas esse cara, inclusive, escreveu um livro e ele fala sobre essa ferramenta nesse livro. Um livro que chama Inteligência Positiva e eu recomendo muito, diga-se de passagem. Vamos lá, por último. Última ferramenta para lidar com pessoas e lidar com grupos. Elogie uma pessoa publicamente. Se você elogiar uma pessoa publicamente, você vai trabalhar sua capacidade de comunicação, sua capacidade de liderança, sua capacidade de relacionamento e sua capacidade de expressar emoções, porque você vai ter que encontrar algo positivo, você vai precisar verbalizar algo positivo, você vai precisar se colocar, se comunicar e ali na frente daquele grupo de pessoas você vai se destacar. Então é uma ferramenta muito simples, você não precisa de 300 pessoas ali te assistindo, não. De repente, um almoço de família ou uma festinha, um happy hour que tá todo mundo, você aproveita para fazer um elogio a uma pessoa que tá ali. E lembra que eu falei, né, da ferramenta anterior, um elogio sincero. Aprecie, honesta e sinceramente as pessoas. Você vai fazer um elogio para aquela pessoa e só queria aproveitar para agradecer ao fulano que teve um excelente desempenho, enfim, teve uma excelente atitude, eu te admiro muito, gostaria de reconhecer publicamente. Faça um elogio a uma pessoa. Vai fazer muito bem para aquela pessoa, tu pode ter certeza. E vai te ajudar muito nessas competências que eu falei.
E tudo isso que eu falei também faz parte da inteligência emocional. Então, saber se comportar em público também é competência da inteligência emocional. Então, não adianta você reconhecer emoções, ter empatia para dar e vender, você não se comportar, não saber se comportar diante de um grupo de pessoas. Então, praticar, faz isso uma vez só. Não precisa do, ai meu Deus, todo dia eu tenho que fazer um elogio. Não, porque senão vai virar forçado. Mas escolha um dia e um momento, fique isso na tua cabeça. Quando tiver um grupo de pessoas, alguém ali que fez algo, enfim, que você admire, faça um elogio público. E vocês vão ficar surpresos com as reações das pessoas, ainda mais se você nunca fez isso. Isso talvez abra, quebre um bloqueio em você de expressar suas emoções. Tem pessoas que têm dificuldade de expressar emoções publicamente. E expressar emoções é também uma das peças-chave da inteligência emocional. Pessoas que ficam confortáveis em se expor ou elogiar outras pessoas ou expressar suas emoções publicamente. Tá bom, gente? Eu tenho 4 minutos para finalizar. Então, para finalizar, vou falar sobre os bônus. Toda essa parte das listas dos hábitos, das ferramentas. Eu tenho um mapa de emoções que eu ganhei quando eu fiz o curso do Augusto Cury, que é um mapa muito legal que eu uso nas mentorias. Todos esses 3 materiais eu vou disponibilizar para vocês. E vocês já sabem qual é o clássico. Tem que me mandar o eu quero no direct, que aí eu vou mandar no dia seguinte. Eu sempre mando no dia seguinte, tá? Para trabalhar já a ansiedade de vocês. E quem estiver assistindo essa live depois de gravada, eu vou disponibilizar apenas o mapa das emoções, tá? O resto é para quem estava aqui ao vivo. E é só até meia-noite, tá? Para você que tá aqui ao vivo comigo, você tem até meia-noite, porque eu preciso te dar um prazo, senão você acha que a vida é assim, e aí mês que vem você se lembra e me manda eu quero, aí já não dá mais. Tem que ser hoje até meia-noite. O melhor seria, quando eu encerrar essa live, você já mandar o eu quero ali no direct. E eu vou te mandar esses 3 materiais. O mapa de emoções, a lista dos hábitos da inteligência emocional na prática e as ferramentas por escrito para você colocá-las elas para rodar para ontem. Pelo menos uma delas você tem que fazer. Beleza, gente? Então eu preciso finalizar, senão eu não vou conseguir salvar essa live. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui comigo. Se você ficou com alguma dúvida, se algo ficou confuso, se eu falei rápido, me manda ali no direct, depois mensagem que a gente conversa. Tá bom, gente? Então, um beijo grande, espero que vocês tenham aproveitado e invistam na inteligência emocional de vocês, que vale muito a pena. É benefício pra você e benefício pra todo mundo que convive contigo. Tá bom, gente? Beijo e fui!